A Fundação Cultural Badesc foi criada em 2006. Está instalada em uma importante edificação histórica de Florianópolis, tombada pelo patrimônio municipal. Além de preservar essencial parcela da memória arquitetônica da cidade, o imóvel foi residência de um dos políticos mais influentes do estado, Nereu de Oliveira Ramos, que chegou a ser presidente da República por um breve período de tempo. A Fundação Cultural Badesc tem por finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento artístico, cultural e educacional, bem como fomentar a pesquisa e o processo tecnológico e científico aplicados à cultura no âmbito do Estado de Santa Catarina. A Fundação realiza diversos projetos e atividades, como exposições de arte contemporânea com seleção por edital, mostras de cinema, cursos e oficinas, publicações diversas, apresentações de músicas, teatro e performance, feiras de arte, atividades educativas e outros. Abriga espaços importantes para as artes visuais contemporâneas, entre eles o Espaço Paulo Gaiade, inaugurado em 2014, e o Espaço Fernando Beck, inaugurado em 1991 e transferido para a Fundação em sua inauguração. A programação é intensa e todas as atividades desenvolvidas são gratuitas e abertas ao público. Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul, o artista Canabarro estudou cerâmica em Rivera, no Uruguaia, durante o início da década de 70. Nesse período, foi aluno do ceramista e escultor Luiz Alberto Ospitaletti. Licenciou-se em desenho e plástica na Universidade Federal de Santa Maria, em 1975, e bacharelado na mesma universidade em 1977. Mestre em Educação e Cultura pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ana Barro é um dos precursores mais importantes da cerâmica artística do estado de Santa Catarina. Sua atuação como professor no Centro de Artes da UDESC no período de 1978 a 2018 o tornou responsável pela formação de inúmeros artistas, hoje reconhecidos na arte cerâmica. Justa homenagem que visa trazer para o Jardim da Fundação o renomado professor artista. Na exposição Destroços em Gaza, o artista apresenta, por meio da cerâmica, fragmentos da destruição e convida o espectador a ver e sentir a cruel realidade das barbáries ocorridas por meio das guerras. Restos, ruínas, devastação. A autenticidade dos acontecimentos se revela por meio de formas, cores, textos e signos. Nos esgrafiados das placas cerâmicas encontra-se um clamor: pare, que do mesmo modo evoca o surgimento da escrita em 3500 a.C. na Suméria. A mostra é composta por 16 peças em pequenas dimensões, cuja a referência parte do atual conflito na faixa de Gaza, prédios e moradias em ruínas. Além de uma placa inteira e 4 placas fragmentadas e esgrafiadas com os escritos em 6 línguas a palavra pare, referência aos 5 continentes. 3 das peças são esculturas que apresentam a estética da bricolagem. A cerâmica, como matéria primordial, é um elemento central construtivo de todas as culturas, dos utilitários domésticos à arquitetura. Nos museus, as vitrines apresentam a reconstrução da história de civilizações inteiras por meio de colagem de fragmentos dos artefatos em barro queimado. Como uma bricolagem, Canabarro cria a partir dos cacos, ora intencionalmente, outras vezes unindo o que foi destruído pelo próprio procedimento cerâmico, processo empregado em diversas obras do artista ao longo de sua trajetória.
E na presente série, em esculturas como Guerra, Amontoado 2024, Bolo Fatiado 2023 ou em Garrafa de Gênio de 2024, a relativa fragilidade do objeto cerâmico como metáfora da vulnerabilidade sofrida pelas vítimas do conflito. Destroços em Gaza. Não se trata de apenas opinar sobre o conflito na faixa de Gaza, mas entender a extrema complexidade histórica das narrativas políticas e ideológicas que a guerra envolve. A exposição Cruzes Opacos de Tawangon expõe uma série de pinturas, além de um videoarte e um caderno do artista, espécie de diário que apresenta um arsenal de referências norteadoras de seu processo artístico. Tawan é um dos selecionados da chamada pública Primeira Exposição Individual do Espaço Paulo Gaiade. As obras inéditas apresentadas foram realizadas durante os anos de 2023 e início de 2024. Tawan é mineiro, criado em Distrito Federal, com formação em artes visuais pela Universidade de Brasília. Sua prática é direcionada ao figurativo, tanto da linguagem do desenho quanto na pintura. As pinturas são realizadas a partir da fabulação e reencenação de imagens históricas, orientadas por um pensamento e experiência afrocentrada perspectivada, termo que se refere à valorização da cultura africana. Os corpos figurados nestas pinturas são de pessoas íntimas do artista, redes de afeto, amigos, irmãos de santo e de rua, convidados a reencenar imagens históricas e saberes da oralidade negra, resultando na elaboração de outras imagens, tecendo tramas entre a história da arte, saberes da oralidade afro-brasileira, imagens de arquivo, interpretações e estranhamentos. O título da exposição faz referência a dois conceitos das teorias raciais negras: cruzo, como lugar, ação, sabedoria, próprio ao negro afro-brasileiro, entendido a partir de Encruzilhada em Leda Martins como lugar radial, descentramento e descentramento, intersecções e desvio, texto e traduções, confluências e alterações, influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência. E opacidade, termo cunhado por Edouard Glissant para a discussão de identidade. Uma condição oposta à transparência catalogadora da experiência colonial, redutora e achatante. O opaco é, então, o não redutível, e a opacidade desvia das verdades. Ao cruzar imagens, tempos históricos, espaços de troca e memória, as pinturas celebram a tradição da ancestralidade e a atualidade afro-brasileira, em contínua revolução e reformulação de si mesma. A obra Ministro Menestrel, Rafael Abner, apresenta um rapaz ao centro, sentado em uma poltrona vermelha. A pintura, assim como as outras, tem referência a imagens coletadas pelo artista na história da arte e em outras histórias. Em um momento de amplas revisões históricas e fabulações, a questão de trabalhar o conceito do tempo, passado, presente e futuro, oferece perspectivas diferentes do que foi imposto pela sociedade racista.
O conceito de afrofuturismo cabe a esse papel, um momento de construir um futuro. O movimento do afrofuturismo se baseia na ficção científica e na fantasia para questionar o passado e construir um futuro em que os negros estejam presentes em um local onde não há um apagamento da cultura afro-brasileira, um lugar familiar ao negro, a partir do corpo individual e coletivo, sempre em movimento. Entre reencenações orientadas pelo artista, tanto em ambientes interiores como exteriores, dos amigos carregando as cadeiras, das conhecidas orientadas a ficarem entre uma cerca de arame conversando, ou ainda a figura do Senhor do Tempo, que se repete em mais de uma obra. Assim como nas pinturas, a videoarte é composta por imagens, que inicialmente eram registros das reencenações que o artista criou. O vídeo mostra um pouco do processo do momento em que o artista cria esses cenários, que serão reencenados em uma espécie de busca e experimentação. Em pensar nesses corpos até achar uma resposta dessa imagem final, trazendo também outros conceitos que costuram o processo do artista, tanto de referências teóricas quanto práticas, sendo também uma experimentação da produção da linguagem da videoarte.